Esta chamada está sendo gravada. Escutaram a moça? Mizu, lembre Pronto. que você está transmitindo a imagem, tá? Gravada agora, pessoal. Então, a partir desse momento, vocês vão ter disponível lá no Drive, tá? Depois que essa reunião terminar. E assim, hoje a gente tem alguns tópicos que a gente selecionou. A gente não sabe se vai dar tempo de falar sobre todos eles, porque depende muito do engajamento, das dúvidas, das questões. Como a gente sempre menciona, essas reuniões, essas oficinas, elas são muito dialéticas. Então, a ideia é escutar vocês, é trocar, é ir para a parte prática. Algumas práticas demandam mais tempo do que outras. Então, alguns tópicos, às vezes, a gente não consegue prever que suscitam tantas dúvidas e tantas questões. Tá? Então, Isso já aconteceu muitas vezes. exato. Então, eu vou só avisar o pessoal lá no grupo novamente que a reunião vai começar já. Por favor. Porque, igual na semana Sempre tem uns atrasadinhos, né? ocorre, vocês devem lembrar, semana passada, sempre ocorre que a gente está no meio da temática e surge alguém dizendo: cheguei agora, como que faz? Ocorre bastante. Tudo bem, né? Depende da disponibilidade de cada um, é claro, mas... Pois é. Até Nossa, para eles vocês estão muito quietinhos hoje. Eles estão muito quietinhos. Estão quietinhos. Por que vocês Não, estão tão quietinhos? Estou começando a ficar revoltado. Por favor, digam algo. Senão eu vou acabar com essa reunião agora. Isso, diga quem levantou a mão, por favor. Eu admito que eu tô quieto, porque eu tive aula da faculdade. Eu, como ex-formado em filosofia e fazendo segunda graduação em educação física, estou com uma vontade muito grande de pular de um prédio. Então, assim, eu estou... Então, assim, não façam faculdade... Mentira, façam faculdade se vocês quiserem, mas saibam que a vontade de pular de um prédio aumenta. Muito obrigada. Pera, quem muito foi que obrigado pelo conselho. Estou muito grato. Muito obrigada. Clarinha, por favor. Muito obrigada. O coitado sofrendo, né? E além de ter... além de estar sofrendo com a segunda graduação, ainda se submete a mais conhecimento, a mais conteúdo. Bem, a gente já acho veio... que isso é ótimo, porque assim, nós temos que ter uma noção que quando se trata de conhecimento, sofrimento nunca é o suficiente. Nós precisamos sofrer cada vez mais em prol do conhecimento. Ai, Desculpa eu falar sem levantar a mão, mas isso aí é papo de Schopenhauer. Mano, não entra nisso não, velho. Vai ler um Bento Prado Júnior brasileiro, muito bom. Um papo de Schopenhauer. Peraí, não entrar em Schopenhauer. Como que eu posso fazer isso? Eu sei que não é minha vez de falar, mas assim, dele, se for me permitido, posso citar alguns filósofos brasileiros para a galera ler, porque... Claro, fique à vontade. Claro. Porque assim, eu vou falar uma realidade, tá? Hoje em dia ninguém conhece nenhum filósofo brasileiro. Ah, mas o Cortella. Cortella é pau no cu do Cortella. Ah, mas o Pondé, pau no cu do Pondé. Vou falar filósofo sério aqui. Vamos lá. Bento Prado Júnior. Anota aí. Oswald. Vamos lá. Toda a galera da nova geração. Então, Bento Prado Júnior. Gianotti. Vergari. E é isso aí. Qual deles que estruturou o conceito de antropofagia cultural mesmo? Eu estudei isso em algum momento da minha vida, mas eu esqueci. Cara, vamos lá. Essa galera, eu sei porque, assim, eu não... A Daiane já tá, porra, tô interrompendo aqui. Vamos parar o papo por aqui, era a gente ir pro tema logo. Não, é porque eu tô falando isso aí, tô falando isso porque... É que o meu questionamento interno foi o seguinte: Aira, por quê? Porque você foi perguntar, por que você foi puxar assunto que a gente tá tentando ir pra eu não sei. Olha, eu não sei. É porque eu tô revoltado, porque, sinceramente, cara, filosofia brasileira é uma das mais cabulosas que existe e ninguém conhece nada. Obrigada, Beck, Dimitrios. Então, assim,
como esse assunto distou um pouquinho, a gente pode mencionar, resgatar ele, eu peço que você coloque no chat para ajudar o pessoal, porque eu acho que muita gente ficou interessada. Inclusive o Ai também, se ele quiser conversar contigo no chat ali sobre esse assunto. Mas, infelizmente, Como está apresentando? a gente vai ter que fazer um recorte desse assunto tão interessante para poder ir para a reunião, né? Para focar nos sonhos, na psicologia analítica, na psicanálise, tá? Clara, por favor, tem uma pergunta? Sim, tipo assim, vai ter certificado da última oficina? Sim, Não. claro. Não? A última foi sobre afetos, aquela temática especial. Não, de fato não vai ter. Desculpa, gente, eu me esqueci. A de hoje tem. Certo, obrigada. Merece. Pessoal, eu só gostaria de dar um último aviso, Day, antes. Um último aviso sobre os grupos. Aqui, pessoal. Qualquer tipo de assunto que vocês quiserem conversar, que destoe muito da temática da reunião, para não ter muita conversa paralela no chat, vão conversar no nosso grupo Diálogos, que lá é um espaço para isso, para conversar sobre filosofia, sobre qualquer coisa. É só para tomar cuidado, porque às vezes o chat acaba fugindo muito do assunto da reunião. Então, nós temos um grupo para isso na comunidade. Sintam-se à vontade. Isso, pessoal. Então, assim, ó, a gente já vai começar a oficina. O certificado que vocês perguntarem é um certificado de participação. Então, vocês podem solicitar, colocando o nome completo de vocês e enviando após a reunião no meu privado. Eu sempre coloco lá o aviso de que vocês podem mandar para mim, que daí eu já envio para vocês o certificado, tá? Alguma outra dúvida? Parece que não. Então, tá bem. Então, certo, pessoal, nós vamos começar a temática agora. Antes da gente começar, eu tenho uma pergunta para vocês. O que vocês sabem sobre sonhos? Vocês sabem sobre sonhos na psicologia, na psicanálise, na psicologia analítica? Vocês têm ou não familiaridade com esse assunto? Ou só curiosidade? Isso é importante para a gente ter uma mensuração do conhecimento do público aqui. O Isaías levantando a mão. O Isaías é claro, né? Pode falar, Isaías. Já sabe, Isaías, mas pode falar. Isaías, sim. Pessoal, para quem não sabe, é psicanalista, tá? Então, pode falar, Isaías. Os sonhos, segundo alguns estudiosos, foi o primeiro passo para a humanidade encontrar o divino. Eles sonhavam com seus antepassados, o povo lá nômade, né, vivendo dos restos de carnes, outros animais caçavam e frutas. E aí eles sonhavam com as pessoas mortas. E às vezes essas pessoas mortas falavam coisas e eles acreditavam, eles não sabiam diferenciar o que é sonho e o que é realidade. E acreditavam no que a pessoa dizia, como se um amigo estivesse dizendo para ele. Eles seguiam o que a pessoa dizia e isso dava certo, e esses ancestrais começaram a ter um caráter divino, né? E, tipo, eles dormiam olhando para as estrelas também, começaram a associar os sonhos com as estrelas, começaram a associar os ancestrais com as estrelas. Posteriormente, isso continuou fortalecendo e o divino tem um papel muito forte com os sonhos. Aí tem outro assunto também, tem vários tipos de sonhos, né? Tipo, tem sonhos que são representações que a gente vive, do que a gente viveu, e tem sonhos que têm caráter, assim, de proféticos. Que às vezes a gente sonha com algo que não aconteceu ainda e isso acaba vindo a acontecer. Tem coisas assim. Obrigada, Isaías. O Jung, inclusive, ele começou ele se voltou para o arquétipo por conta de alguns sonhos que ele teve na infância dele que foram, entre aspas, proféticos. O Jung, ele traz essa ideia inclusive, do artista como um profeta. Porque o artista, ele é um profeta não porque ele é um místico, mas porque ele entendeu o arquétipo, e entendendo o arquétipo, então ele conseguiu compreender a jornada arquetípica que tem aquela forma específica, aquele conceito específico. Isso é bem interessante da gente discutir, a gente vai falar sobre isso hoje também. Obrigada, Isaías. E você, Agnaldo? Pode falar.
O sonho, o que eu tive é uma noção bem básica, mas aquela coisa que ele é uma representação do inconsciente. Então, quando uma pessoa sonha, ela tem uma representação de coisas que ela já pensou antes dela ter esse sonho. Então, coisas que são daquele que aí vem aquela coisa do inconsciente coletivo, né? Coisas que tem antes dela. Então, coisas que podem ser um presságio, coisas que podem ser uma manifestação que pode aprimorar a alma dela, né? Um processo de ter uma representação do inconsciente dela. Então, é uma noção bem vaga. Foi o que eu ainda estou começando a estudar Jung, né? Então, eu entrei nessa live aqui para estudar. Então, a representação que eu tenho dos sonhos é que é só uma representação do inconsciente e que é uma ideia que é uma coisa que a gente tem ainda do inconsciente coletivo. É isso que eu tenho, a ideia. Bem Ó, vaga ainda. É uma Já boa noção. É pontos bem aí que realmente dá bom. para ir resgatando, outros para ir reformulando, e também, novamente, a gente vai chegar nesses pontos de discussão, tá? Então, agora é só uma introdução para a gente introduzir, a gente não vai discorrer muito sobre isso agora, é só para ver como que tá as ideias, os insights de vocês. Beck, por favor. Olha, eu vou falar. Cara, primeiro que eu tenho que mudar esse nome, porque é uma vergonha, enfim. Cara, sonho é uma coisa. Enfim. Sonho é uma coisa muito complicada, porque desde os gregos antigos já sabia sobre o sonho. Então, assim, tanto que. Cara, porque isso é uma parada que eu. Na mitologia, o sonho ele era relativo da Nix, então tem aquela história que o Hércules matou a mulher e o filho num sonho, que daí era a loucura, né? Que eu não vou lembrar o nome. E fora que, por exemplo, os pensadores que a gente fala, por exemplo, o Jung, os jungianos, e que inclusive uma grande jungiana brasileira, que eu esqueci de citar o nome dela, não Nise. vou lembrar A também, Nise. a Nise de Oliveira, exatamente, que detalhe que o meu professor da primeiro semestre foi aluno dela, enfim. Que ótimo. Não, então, que quando a gente fala sobre isso, porque existem outros conceitos, porque tanto que se você olhar por outro viés da psicologia analítica, ou da psicologia pragmática, do William James, ou do Dewey, você vê que existem outros conceitos sobre a relação do ser humano com o sonho. Que daí você para de interpretar o sonho como algo do ser humano, começa a interpretar o sonho como a realidade que existe em torno da sociedade vindo a interpretação do ser humano. Então é uma parada de hermenêutica e é isso, mano. E por isso que fala que filósofo é tudo maconheiro, porque é meio maconhado isso mesmo. Não, é muito interessante mesmo. E, novamente, gostei muito da perspectiva que tu trouxe. Essa interface, acredito, a tua contribuição hoje na parte da filosofia, os seus resgates, vão ser muito ricos, eu tenho certeza. Então, dá para entrelaçar bem legal. Tem vários conceitos ali de Jung, principalmente, que eu acredito que tudo é filosofia também vai trazer muita coisa, porque o Jung, na sua própria estruturação, bebeu muito da filosofia. Tá. Afinal de Então, contas, não tem nada que possa ser fundamentado sem filosofia, então. pessoal, vamos passar então? Vamos lá? Bem-vinda, eu vi é o Leonardo que deu um oi. Boa noite, Leonardo. Boa noite, pessoal. Gabi, você tem alguma dúvida? Pode falar. Acho que foi sem querer. Tá bom. Tudo bem, vamos passar então. Imagina, Gabi, qualquer coisa que você precisar conversar, falar, você fique à vontade, tá? Então, só para introduzir para vocês, essa compreensão dos sonhos que a gente está falando, ela é bem extensa. E a gente não tem como chegar nela sem pegar um pouquinho da história da psicanálise, sem pegar, por exemplo, Freud, como isso começou, quais os conceitos freudianos que foram introduzindo a análise dos sonhos, a descoberta do inconsciente, que está bem atrelada a ele ali por volta de 1900, que começa então esse movimento. Claro que Freud, desde ali de 1800, final da década de 1880, já estava ferrenho, tentando entender esse mecanismo, tentando entender o que era esse inconsciente. Ele até passou um tempo metido na hipnoterapia, mas foi muito breve. Ele chegou na hipnose e logo ele já viu
constatou que aquilo não era efetivo, formulou críticas ferrenhas à prática da hipnose, tá? Justamente por essa questão de induzir, uma prática indutiva, você está induzindo o outro através da relação, através da transferência, da confiança e até hierarquia que tem ali, a fazer e cumprir o seu desejo. E esse outro que se submete à prática da hipnose pode, muitas vezes, se submeter ao desejo do outro, do seu analista, do seu médico, enfim. Então, foi a essa conclusão que o Freud chegou, realizando, então, a ideia de que não é assim que se chega ao inconsciente. O inconsciente, ele é um pouco diferente disso. E ele chega a fazer uma série de formulações. É engraçado porque o Freud vai se formulando e se reformulando, e daí ele descarta uma teoria, ele começa uma hipótese, ele descarta, até que ele diz que, não, o inconsciente, essa divisão, no final das contas, essa repressão, é uma palavra, é o verbo, aquilo que está na consciência, de uma imagem, através de fios de pensamento que se desconectaram, como se desconectassem do próprio caminho ligante. Mas, enfim, então é por isso que a gente vai dar uma recapitulada nesses conceitos. Tá bom, galera? Pode ir passando, Mizu. O que a gente vai falar hoje? Ou pretende falar hoje? Tá, pretende é bem no sentido de que talvez não dê para falar de tudo isso hoje, a gente deixa para outra semana, vai depender de como que a gente vai falando, muito ou pouco. Um breve percurso do sonho, Freud e Jung, estruturas de identidade, estruturas relacionais, função do sonho. Entenda-se que quando a gente parte ali, depois de Freud e Jung, a gente já chega à psicologia analítica. Então, é estruturas de identidade para a psicologia analítica e todo o restante. Função do sonho para a psicologia analítica, símbolos e significados e interpretação. A gente tem uma parte prática associada a tudo isso que vocês vão participar, mas ao decorrer de toda a oficina, vocês podem erguer a mão, conversar, comentar, contribuir, contestar, tudo, tá? Perfeitamente. Então tá. Pode passar mesmo. Número 1. Então, um breve percurso dos sonhos, como a gente estava conversando. Lá em 1900 foi Não, tá certo isso. Muito obrigado. Lá em 1900, então, foi publicado o livro A Interpretação dos Sonhos de Freud. Eu e o Ai, a gente sempre acha muito engraçado como foi justamente ali na virada do século que ele dá essa lapada. Então, então seus estudos sistemáticos sobre o inconsciente a partir dos sonhos. Sim, então, mas, assim, nas décadas subsequentes de 1900, é uma evolução progressiva sobre a ideia dos sonhos. Ele entendeu nesse primeiro momento, e trouxe o conceito do inconsciente também nesse livro, a partir da ideia de que o sonho era uma repressão, uma realização do desejo reprimido pelo sujeito. E é por isso que a gente colocou aquela imagem ali. Então, é um sujeito segurando um porco, que é um cachorro, um porco, eu não sei, gente. Enfim, me parece um porco cachorro. Oi? Um pouco dos dois, um pouco dos dois. Então eu penso que ele carrega a agressividade do cachorro e o senso de sujeira do porco, vamos dizer assim, Ai? Sim, e o sujeito ali segurando ele, segurando o desejo, enfim. Então o que você tem ali? O sonho como uma realização desse desejo que o sujeito, então, reprime tanto em si. Essa foi a primeira ideia de Freud com relação ao significado, à interpretação dos sonhos. Tá. Passando. Oi. Eu só queria fazer um adendo que, obviamente, quando Freud vai trazer que todo sonho é uma concretização do desejo, ele vai trazer muita coisa sobre isso, né? Então, ele vai, por exemplo, falar que muitos sonhos têm a realização de forma deslocada. Tem um exemplo, um caso, né, que Freud traz, de uma senhora que tinha sonhado com o falecimento do sobrinho dela. O sobrinho tinha falecido e foi um evento horrível para ela, porque ela era muito próxima do sobrinho. Porém, no enterro do sobrinho, ou seja, ele primeiro falece, tem toda a pesquisa em volta, tudo que aconteceu e tal, o investimento até chegar no enterro. Entretanto, no enterro do sobrinho dela, ela conversa com uma pessoa que ela tinha muito apreço, um pretendente dela. E por conta dessa análise, com ela teve dificuldade para conseguir chegar a isso, até esse ponto do sonho, foi que Freud conseguiu constatar que o desejo que estava sendo ali realizado não era o desejo da morte do sobrinho dela, né? Como poderia
pensar ali de cara, mas sim o desejo de conversar, de se conectar com o seu pretendente. Então, o que Freud está trazendo aqui é que todo sonho vai conter nele, em algum momento, às vezes de forma deslocada, às vezes de forma escondida, às vezes de forma metafórica, uma realização de um desejo que está sendo reprimido. É sempre importante lembrar isso, porque às vezes o pessoal leva muito literal e isso me perturba. Não, perfeito, Ai. Excelente a tua observação sobre isso. Inclusive, ainda nesse assunto, no próximo slide, a gente já vou relacionar com isso que o Ai falou. Pode passar, Mizu. Que em 1911, o Mizu vai passar ali? Não, é 1911, tem o caso do Schreber, tá? Então, parece um sapo, né? Schreber. Desculpa. É inevitável, né? Então, assim, o Paul Schreber... Mizu, por favor, não faça isso. Tá, então, assim, o caso do Schreber foi um caso que foi estudado na psicologia, na psicanálise, posteriormente por Freud também. Basicamente, esse sujeito, ele era... qual que era? Ele era um bancário? Ele era um sujeito que era bem reconhecido socialmente, ele tinha uma boa posição financeira, tinha uma boa posição social. No entanto, ele foi acometido por uma doença mental. Ele se viu no meio de uma esquizofrenia, e nessa esquizofrenia, naturalmente, o sintoma passou a repercutir muito na vida dele. Alucinações, e também a ideias de dissociação do próprio gênero. Ele dizia que tinha recebido uma revelação do divino, uma revelação do além, que o cosmos estava conspirando, se comunicando com ele, além do fato de que ele assegurava ter se tornado uma mulher, ter passado por uma transformação. Então, tinha essa questão também identitária dele, em questão do gênero. Tá? Então, em 1911, Freud começou a discorrer a respeito também de uma nova função para os sonhos, que não apenas a realização do desejo. Ele disse que o sonho, a partir do caso do Schreber, em que ele vai investigando no livro sobre psicose, sobre neurose, sobre o inconsciente, ele traz a ideia de que o sonho, ele também remete à angústia, ele também traz a ansiedade do sujeito, ele também traz esse sofrimento. E ele vai aprofundando nessa aflição que o indivíduo, então, experimenta. Passando para o lado, Mizu. Perfeito. E é muito bom que Freud ele pega uns casos de estudo muito engraçados. Não sei se você lembra, Dai, mas tem um dos maiores casos, né, de Freud, é que ele pega sobre um rapaz que tinha perdido o pai há pouco tempo, e ele faz um pacto com o diabo. Ele afirma ter feito um pacto com o diabo. E aí Freud foi estudar qual que eram, de fato, ali, as coisas que ele ganhava por ter feito um pacto com o diabo, e ele não ganhava nada. O pacto que ele tinha feito com o diabo só trazia malefícios. E aí ele chegou à conclusão de que o benefício do pacto era o próprio diabo como pai, substituição do pai dele que havia falecido. Então, esses casos polêmicos, o Freud adorava muito ele. Engraçados, são de fato. Então, assim, tanto que aqui, como que o Freud começa a esboçar, a esmiuçar esse caso do Schreber, perdão. Schreber, exatamente. Esses sujeitos estrangeiros sempre nos dificultando, né? Eu não posso falar nada porque eu, frequentemente... É Schreber. Schreber, olha aí, ó, viu, gente? Pior do que a gente pensava. Mas eu preferi Schreber. Eu achei mais bonitinho, né? Também. Xereba, não gostei. Também não gostei. Vamos manter o anterior, por favor. Não, vamos falar o primeiro nome dele, o Daniel, tá? O Daniel. Então, o que acontece? O Daniel foi analisado por Freud a partir de desejos reprimidos. Então, de fato, ele disse que o Daniel, a partir de suas dificuldades, através de seus sonhos, ele estava expressando, então, seus desejos reprimidos, especialmente com relação à identidade sexual dele e também em relação ao próprio pai. O pai do Daniel era um psiquiatra extremamente rígido. Então, que teve uma relação conflituosa com esse filho, com uma relação forte e castradora. E, naturalmente, vem o segundo ponto que Freud traz, que é uma pulsão de morte e castração. Que esses delírios, as fantasias e os sonhos tinham uma forte associação do medo que esse paciente, que esse sujeito enfrentava de ser castrado, junto à pulsão de morte, tá? Então, essa é a análise principal que Freud traz a respeito dos sonhos do Daniel, tá? Chamem-o assim, por gentileza, tá?
E é muito bom que isso tem uma relação evidente, por exemplo, com o que nós discutimos de tânatos na última reunião, né, de patos e tânatos. E só para esclarecer para o pessoal, um outro termo utilizado para a pulsão de morte é o próprio Thanatos. Thanatos, que é um personagem importante na mitologia grega, representa essa pulsão de morte, o desejo, a exaurir a morte, né? E obviamente isso vai ter relação com a castração, né? Que é basicamente, em termos simples, o medo do menino. O medo do menino é ser castrado, é o medo dele, é o que é a dificuldade que ele traz consigo, é a castração. Então, os delírios, obviamente, vão trazer isso por conta da relação com o pai, como a Dayana mesmo disse. É curioso esse caso, que ele tinha um cargo jurista, né? Ele era um jurista importante, né? Importante nacionalmente, assim. E aí ele foi eleito a ser um juiz de uma corte nacional. E no momento que ele ficou sabendo dessa notícia foi quando ele surtou. Ele recebeu a notícia de que ele ia se tornar um juiz nacional e surtou. Muito interessante, mostrando esse evento, então, que culmina, então, quase... Desencadeador. E daí, pessoal, quando a gente passa para Jung, pode passar, Mizu, a gente chega a um contraponto. Então, a gente tem ali Jung analisando o mesmo caso, posteriormente, de uma maneira diferente. Então, ele não nega a questão da castração forte pelo pai, ele não nega as questões freudianas com relação à repressão também, e especialmente a castração com relação ao pai, tá? Mas o Jung traz muito mais um viés arquetípico e simbólico. Ele está dizendo que o Daniel tinha na sua expressão ali, principalmente medos, angústias que são arquetípicas, que são universais, que se repetem e pertencem naturalmente ao inconsciente coletivo. Isto é, um exemplo muito simples. O que é um medo arquetípico? É aquele medo que a gente pode identificar como algo universal. Vamos dar um exemplo aí? Pensa aí. Medo do escuro. Medo do escuro é um clássico. Arquetípico. A gente analisa. Por que o medo do escuro? É o medo do vazio? É o medo do desconhecido? Então, possivelmente, este medo arquetípico, que boa parte de nós, seres humanos, partilhamos em algum momento da vida, é o que o Jung coloca como ponto para o seu estudo. Ele começa a identificar os sonhos desse paciente através dessas relações universais, tá? Segundo, ele propõe ainda que a psique do Daniel tentava se compensar, ainda que psicótica, tentava se compensar através desses sonhos. Então, o sonho para o Jung não era só uma repressão ou uma manifestação de um sofrimento, mas era o próprio inconsciente tentando falar, tentando comunicar e propor um equilíbrio ao próprio psiquismo, no caso, a consciência, como a gente vai ver logo mais. Então, só para vocês verem esse paralelo de diferenciação entre Freud e Jung. Existe uma força muito grande que distingue os dois. Mas é claro que o foco do inconsciente coletivo, do simbolismo e dos arquétipos acaba pendendo e diferenciando muito Jung, tá? Exatamente. Jung, ele traz uma carga muito maior ao poder dos sonhos. Aqui o sonho é a maior chave de transformação possível, não só uma forma de identificação, né? Então, é essencial ver a diferença. Pode passar, Mizu. Luiz, então, agora a gente vai recapitular essa parte, pode passar. A parte, novamente, sintética aqui pra gente. Freud vai trazer o desejo e os conflitos. O desejo tentando ser realizado através do inconsciente, essa tentativa de realização. Segundo, os conflitos que ele traz agora a partir desse caso de 1911, que são essas expressões de ansiedade ou dos conflitos gerais que esse sujeito enfrenta. Enquanto Jung vai ser caracterizado pela compreensão dos sonhos a partir do simbolismo e da individuação. Ou seja, foco no inconsciente coletivo e, naturalmente, os arquétipos, que são o conteúdo desse inconsciente coletivo. Esses medos universais, desejos universais, essas jornadas arquetípicas que cada sujeito precisa traçar individualmente. Junto com essa individuação que é propriamente o processo para chegar, então, a esse si mesmo, chegar ao processo de tornar-se autêntico, tornar-se individual, tornar-se um sujeito pleno, tá? Então, essa é uma diferenciação muito grande entre esses dois.
Certo, pessoal? Alguma questão até aqui que vocês queiram propor, contribuir? Levantem as mãozinhas. Oi? Levantem as mãozinhas. E quem não sonha? Agora a questão é, quem não sonha? Eu que pergunto isso, qual é o Não sujeito que sonha? sonha? Porque uma coisa é você não lembrar do seu sonho, outra coisa é você não sonhar. Perfeitamente. Inclusive, nós temos estudos mais recentes que mostram que desde a formação na barriga mesmo da mãe, os bebês já sonham. Já existe o movimento no sonho REM, né? Que é os olhos ficarem mexendo dentro das pálpebras, que conseguimos identificar o sonhar, esse ato, né? Então, nós sonhamos desde que nós somos praticamente fetos, desde que nós estamos ali na barriga, em desenvolvimento. Sonho seria uma coisa arquetípica, já que é universal. Pode falar, por favor, deixa eu ver quem que levantou a mão primeiro. É o Beck. Foi o Beck. Beck depois Isaías. Cara, eu não vou falar muito, porque tem gente... Mas assim, eu já tô revoltado. Mas assim, o que eu ia comentar é que isso lembra um pouco... Eu vou usar a minha própria revolta como argumento de autoderrota, né? Como diria o Demóstenes. Mas enfim. Basicamente, isso lembra um pouco do Adler, né? Porque são as 3 grandes escolas, né? Daí tem o... Mais ou menos. Então, a logosofia, enfim, vou voltar pro Adler. Que, cara, isso é uma parada meio que, tipo, o ser ele se identifica como ele mesmo quando ele entende isso. Então, tipo, a parada que a gente tem essa parada de, tipo, porra, a gente tem vergonha de cagar, a gente tem vergonha de... Cara, eu sou muito grosseiro, puta que pariu. Enfim, não, eu sou grosseiro e falo palavrão também, pra piorar. Enfim, essa coisa que a gente tem vergonha de fazer cocô, a gente tem vergonha de, tipo... Pois isso é aquela questão do poder, né, maluco? Que a gente, tipo assim, pô, eu vou fazer 21 anos daqui a literalmente 3 horas. Então... Sério? Pior é que o meu aniversário é amanhã. É o seguinte, daí 23 horas, na verdade, 2 horas desculpa, 46 minutos. Daí, assim, cara, é uma parada muito doida que quando a gente fala do sonho, porque o Adler defendia que o sonho, na verdade, era um desejo de poder, né, de dominação. Então a gente pode interpretar que, velho, é muito, muito doido, assim, que na verdade, a gente pode entender que o ser ele só existe quando ele entende que ele é alguém ou que ele quer superar alguma coisa. Bem, vamos ver mais para frente sobre isso. E assim, pessoal, há muita discussão sobre essa questão. Tem até um artigo que fala, é um artigo de psicanálise, que fala sobre uma dificuldade de assegurar se existe uma pessoa que efetivamente não sonha, pessoas que não sonham, ou outros que associam como uma desordem no próprio psiquismo, tá? Mas a fantasia não é sinônimo de não sonhar, é a mesma coisa que você dizer que, por exemplo, um cego não sonha, gente, a capacidade de imaginação não é apenas visual. Pode falar, Isaías, por favor. Queria pontuar uma coisa, 2, que não tem necessariamente ligação. Primeiro, sobre 2 autores, o Castanheda e o Aldous Huxley. O Aldous Huxley é aquele cara que escreveu Admirável Mundo Novo. Eles estudaram o uso de enteógenos, psicodélicos, são diversos nomes, como um modo de conhecer a si mesmo fora daquilo que a gente consegue, fora daquilo que está ao alcance da consciência, né? Seria algo parecido com o que os sonhos fazem. E outro, que eu acho que é importante de se dizer para a psicanálise, o sonho, tipo, a psicanálise tem um objetivo, né? A psicanálise não é uma terapia de cura, ela é um método de investigação do inconsciente. E aí os sonhos, como o Freud disse com as palavras dele, é a via régia para o inconsciente. Perfeito. Obrigada, Isaías. Então, uma discussão bastante ferrenha sobre a psicanálise enquanto método e também a psicanálise enquanto prática clínica. Também essa discussão com relação a
se é ou não terapia, se é ou não terapeuta ou analista, porque a análise é diferente. Ou prática também, se é ou não prática. É uma discussão também entre escolas essa questão. E por isso que se prefere ainda assim o termo análise do que terapia psicanalítica. Mais alguma questão? Fernando, pode falar, por gentileza. Boa noite, pessoal. É mais uma pergunta, e aí uma pergunta, vamos dizer assim, de alguém bastante ignorante a respeito dessa temática, né? É só algo que me ocorreu enquanto vocês estavam falando. E se o sonho não passar de um subproduto da atividade cerebral, e aí eu falo atividade cerebral até sem saber nomear direito o que se dá essa atividade durante o sono, mas considerando que enquanto dormimos, esse cérebro continua trabalhando, fazendo as suas atividades, e em razão da própria natureza do cérebro ser como ele é, seria natural que tivesse, vamos dizer assim, resíduos do dia, e que nos seus processos isso acabasse produzindo um significado que no outro dia, conscientemente, a gente vem e debate a respeito. E no fundo, assim, seria basicamente isso, né? Um resíduo através de uma atividade cerebral. E nós que ficamos tentando conectar esses sentidos, já que esses sentidos já estão na realidade, porque a própria matéria do cérebro vai ser a realidade, né? Confuso, mas é por aí a ideia. Não, entendi. Olha, você vai ter perspectivas neurocientíficas que vão afirmar que o sonho é simplesmente uma atividade neurobiológica que gera, então, através dos resíduos da memória assimilada, uma mistura de conteúdos, e que ele não tem um significado a princípio. Não vai buscar essa significação, assim como não vai fundamentar o inconsciente. Agora, a proposição principal da psicanálise e da psicologia analítica é que o aparato, ou seja, a parte biológica, não consegue justificar toda a complexidade do psiquismo humano, de maneira a analisar, por exemplo, o sintoma como um reflexo disso. O sintoma seria uma comunicação, no final das contas, daquilo que a gente não consegue simbolizar. Então surge esse sintoma, que é o corpo falando já daquilo que a gente não consegue falar. Se entende que ele não é só um depósito de conteúdos, um depósito de residual, mas uma fonte de processamento autônomo. Jung define o inconsciente como aquilo que é tudo que é desconhecido. E nesse inconsciente, quando estudado, quando apreendido pela consciência, ele é capaz de nos auxiliar a compreender o sofrimento, então nos direcionar a fazer algo com esse sofrimento. Não simplesmente, por exemplo, ser conduzidos por contínuos sintomas neuróticos, por exemplo, que geram, então, um distanciamento daquilo que o sujeito pode ter como potência. Essa é a percepção da psicologia analítica e da psicanálise, principalmente da psicologia analítica. Mas a ideia é, sim, existem perspectivas que defendem o sonho como mera arbitrariedade. Na psicologia analítica, você tem, por exemplo, Jung falando do material autônomo dos sonhos, propondo que, tal como a consciência é um material autônomo que funciona, que flui, o inconsciente também tem seu produto, ele também tem sua autonomia. Ele chega à conclusão de que, a partir de uma hipótese, se o pensar consciente é um produto passível de análise, se a gente pode analisar, então, todos esses materiais que ocorrem enquanto nós estamos despertos, por que não podemos analisar o produto ou o resultado ou os conteúdos simbólicos que residem quando não estamos acordados? E a partir de uma série de práticas, como imaginação ativa, imaginação direcionada, livre associação, interpretação dos sonhos, chega-se a uma significação, que se mostra muito efetiva em vários casos, na hora de encontrar a simbolização para um sintoma, por exemplo. Tá? Perfeito. Mas é uma discussão que a gente traria, por exemplo, perspectiva neurobiológica, neurociências, naturalmente, terapia comportamental, behaviorismo, psicanálise. E o grande diferencial da psicanálise, em comparação às outras, e da psicologia analítica, é, então, tomar o inconsciente como seu material de estudo. E não só como seu material de estudo, mas como seu material de análise. Exato. Isso te responde de algum modo? Eu só queria complementar que a psicanálise, né, junguiana também, óbvio,
vai conseguir responder coisas que a neurociência não vai. Porque se você pega para olhar os sonhos de fato, eles não são meramente lapsos de memórias do seu dia anterior ou qualquer coisa assim. Geralmente eles vão muito além disso, em muitos sentidos, inclusive os sonhos variam muito. E é por isso que você vai ver várias ciências com método científico mais tradicional que vão ter uma dificuldade imensa de conseguir explicar a grande maioria esmagadora parte do que são os sonhos. Até hoje, você tem muitos pontos que não tem resposta nenhuma dentro da neurociência sobre como e por que eles acontecem. Não existe um porquê, não existe como, não existe essa explicação. Não existe porque, com o que eles estudam, o que eles estão estudando, não é capaz de responder isso. A psicanálise não. A psicanálise está estudando o inconsciente por si só. Ela é capaz de responder. Da mesma forma que não é capaz de responder outras coisas que a neurociência vai responder, obviamente. Exatamente. Então, acho que é bom, às vezes, até fazer essa distinção, que um ponto científico positivista, um viés positivista, não vai conseguir analisar tudo. Precisa de ter várias formas para poder olhar o mesmo objeto, de diferentes maneiras, para poder explicar a maior parte dos fenômenos. Quando você chega à fundação da psicanálise, você tem um distanciamento do próprio positivismo. Tem um distanciamento de observar o sujeito através do fenômeno, através do objeto, e tentando fazer uma análise subjetiva, individual do psiquismo, tá? Partindo do pressuposto desse inconsciente. Então, naturalmente, você tem ali, por exemplo, a ideia junguiana do inconsciente como material criativo. Você tem, por exemplo, uma série de livros, histórias, filmes que foram criados a partir de sonhos. Esse indivíduo nunca teve contato com alguns daqueles materiais que ele produziu no seu sonho. Como que um resíduo que só fica aprendendo coisas do externo seria capaz de ter uma volição criativa tão alta? E tem outros fenômenos psíquicos também que não são explicados pela neurociência, tá? Posso falar uma outra coisinha? Fique à vontade. Sobre o inconsciente e o psicótico, o Schreber lá que você comentou no começo, ele tipo é o único caso de psicose que o Freud estudou, né? E depois Lacan que vai estudar isso mais a fundo. E outros psicanalistas também, mas o Winnicott, mas o Lacan depois foi mais a fundo na psicose. Daí ele vai usar um termo de que na psicose o psicótico ele tem um inconsciente a céu aberto. Tipo, o inconsciente realmente está escondido ali, você só acessa nos sonhos. Né? Para o psicótico, não. O psicótico consciente não está ali num quarto fechadinho, num sótão, sabe? Estaria os sonhos. O psicótico está lá fora, tipo, a céu aberto, tá? Ele está o tempo inteiro em contato com isso. Perfeito. Sim, não, e é tão bom que o Isaías traz, porque ele dialoga com Foucault. Foucault traz, então, a história da loucura na Idade Clássica que eu falei para vocês uma vez, que ele menciona, então, a diferenciação do processo criativo artista. Ele menciona o termo louco. Mas ali eu já li alguns artigos que associam esse louco ao psicótico, naturalmente, né? Aquele que ele se referia. E ele fala o seguinte, que o psicótico, ou o neurótico, na verdade, ele tem um muro. E através desse muro ele faz um furinho em que ele olha do outro lado e pega o seu ímpeto criativo para criar. Tá? Ele pega o que precisa e cria. Ele tem um pequeno contato com esse inconsciente como fonte criadora. Do contrário, o psicótico, esse muro está caído. Caiu o muro, ele está sendo inundado por esses conteúdos imaginativos, imagéticos, simbólicos. Então, o próprio trabalho da Anísio de Oliveira revela isso. Ele demonstra, então, a Anísio direcionando toda essa energia caótica ali na psicose para a arte, através dessa imagem, trazendo, então, uma significação para esse sujeito também. Essa colocação de Isaías é muito boa. E agora deixa eu ver mais alguém que levantou a mão. Por favor, Beck, fale. Cara, eu vou falar um pouquinho aqui, uma coisa que é importante, que isso que você colocou, ele pode ser debatido e pode não ser, porque, vamos lá, teve um filósofo, pouca gente deve conhecer ele, que é o Martin Guerrou, ou Gerulde, como você quiser falar. Cara,
Velho, eu tenho 20 anos, eu sou um dos mais velhos daqui, com certeza. Vamos lá. Que ele trabalha justamente esse conceito da separação do que é onde a ciência deve ser aplicada e onde a filosofia e o pensamento não científico deve ser aplicado. Então, quando ele fala sobre isso, a gente pode entrar um pouco no pensamento dos novos radicais. Só contando uma curiosidade aqui, tipo, rapidinho. Você falou do Foucault, você sabia que a PUC, São Paulo, ela foi a organização que teve o maior contramérito é porque não é contramérito o nome, mas é que aqui em Brasília a gente chama de contramérito, que é basicamente no caso na filosofia da UNB, a gente chama que foi a organização que mais respeitou e classificou e estudou a obra de Foucault, tanto que o próprio Foucault dedicou, quando ele morreu, todos os livros para a faculdade, só que a faculdade recusou, porque ela não, por ser uma faculdade privada, o padre que tomava conta lá, ele recusou. Enfim, isso é só uma curiosidade para quem quiser saber. E sobre esse pensamento, voltando aqui, sobre a questão do ciência e não ciência, como a Yaris falou, a gente pode pensar por um ponto não científico e um ponto científico, já que a função das não ciências é elaborar como contemplação da ciência. Então, a gente pode, por exemplo, citar o dever de uma função ética por uma experiência científica. Então, acho que não caberia muito além o pensamento de pensar se é ciência ou não ciência, mas sim pensar como aplicar em que limite da ciência e em que limite não da ciência. Em que limite não haveria a ciência. É interessante porque essa também é uma discussão extensa. Bastante. É uma discussão extensa e também diversas escolas têm propostas diferentes com relação ao fazer científico. É ou não ciência? É uma outra discussão. É porque quando a gente está falando de perguntas tão fundamentais como na filosofia, nós vamos ter diversas respostas para o que é ciência. Quando a gente está falando de um viés positivista, por exemplo, vai ser uma coisa, aristotélica vai ser outra, platônica vai ser outra, de Bacon vai ser outra, e daí em diante. Então, se for falar, tal coisa é ciência, tal coisa não é ciência, pera lá, é ciência ou não é ciência, em que perspectiva? Exato. Não ser ciência em uma perspectiva invalida a utilização dela, e por aí vai. Então, acho que entendendo isso é tranquilo, mas não é o ponto principal de hoje. Exato. Obrigada. Moser, por favor. E ele disse que ele acha que é o mais velho com 20 anos. Não, imagina, o Moser, inclusive, é um sênior aqui. Eu sou mais velha que você, o Isaías, enfim. Moser, por favor, pode falar. O Fernando também parece mais velho. Queria fazer esse comentário. Sim. Exatamente. Acho que o Moser não vai falar, então vamos passar para a próxima. Ele fez uma pergunta no chat aqui. Deixa eu ler. Uma pergunta sobre a interface Jung e Dali. O artista Eu não estou podendo falar, enviei a mensagem no chat. Um quadro. O Jung em algum momento aborda isso como um processo de tradução? Não, ele não aborda como um processo de tradução. Então, o surrealismo, sim, ele é um movimento que faz, então, um contraste com o movimento anterior, ele faz uma ruptura, então, daquelas pinturas relacionadas à realidade, e, naturalmente, ele pode ser associado com algo que é psicótico, por exemplo, uma produção psicótica de uma pessoa, mas não é... O surrealismo, gente, é uma vertente muito grande. O surrealismo, ele parte de perguntas fundamentais, é considerado uma vertente artística filosófica, inclusive, em muitas escolas. Exato. Então, assim, isso não é um processo de tradução, isso é um processo, primeiramente, de externalização e depois de transformação, porque o artista, ao ser convidado, seu ímpetus criativo a partir do que o Jung chama como arquétipo criativo, ou complexo criativo, quando finalmente chega, então, ao seu interim, ele está externalizando parte do seu psiquismo. E a partir dessa externalização, ele pode compreender e se transformar, observando, então, esse psiquismo. Tá? Perfeitamente. Certo, pessoal? Então, assim... Mais alguma dúvida? Só para finalizarmos.
Alguma questão, Aguinaldo? Por gentileza, pode falar, querido. Só uma última dúvida aí, meio leiga, mas a psicologia analítica, ela, na interpretação dela, ela é feita apenas por sonhos e também o processo dela é um processo, eu não entendi, ela é um processo de cura ou ela é um processo, assim, de encontro pessoal, ela é um processo como diria, de espiritualização, assim, o que ela seria Ótimo. o Ambos e processo muito da mais. psicologia? Aguinaldo, uma parte de cada vez, tá? Veja só. Primeiramente, temos no Drive lá alguns materiais. A psicologia analítica não é feita apenas de análise dos sonhos. Ela é feita da análise, naturalmente, da análise junguiana. Nessa análise, você tem interpretação dos sonhos, imaginação ativa e você tem livre associação. São 3 coisas muito utilizadas, especialmente a imaginação ativa, que é um método que Jung explorou e utilizou bastante, e também, então, a interpretação dos sonhos. É uma prática muito dialética, que se centraliza, então, na busca de uma significação do contexto do outro sujeito. Então, o sonho nunca pode ser interpretado sem o sonhador ao lado, sem a sua interpretação, sua pessoalização, apesar de ter esse senso arquetípico, ou seja, essas formas a priori que se repetem ao decorrer da nossa experiência enquanto espécie. Não é um processo de espiritualização, é um processo que busca análise. O que boa parte dos analistas junguianos dizem hoje? O analista, ele está ali para te ajudar no processo de análise e a confrontação do teu inconsciente. A partir dessa confrontação do teu inconsciente, dos teus complexos, cabe a ti, como sujeito autônomo, fazer algo a partir disso. Porque se entende que quando você tem na mão agora a compreensão do seu complexo, você pode manejá-lo melhor, você pode compreendê-lo. Entende? Então, por exemplo, como eu mencionei antes, o sintoma é uma manifestação daquilo que você não simbolizou. Você não simbolizou porque sua mente não foi capaz de elaborar um enunciado que nomeasse muitas vezes seu sofrimento. Então, você reflete uma comunicação através do seu corpo nesse sintoma neurótico. Na análise junguiana, você vai buscar nomear isso, você vai buscar compreender isso. E muitas vezes, só na nomeação, o sintoma perde seu sentido. Ele perde seu propósito, porque o corpo não precisa mais falar. Você já conseguiu simbolizar agora. Então, é um processo de tornar-se autêntico, tornar-se si mesmo, se distanciando dos complexos no geral, nessa onda de conteúdos que se associam em torno de formas que te prejudicam, então, no geral, esse inconsciente que você projeta no outro, nas suas relações, que você, enfim, se coloca numa relação conflituosa, tá? Dentro de si mesmo. Existe muita gente que associa não somente psicanálise e psicologia analítica com espiritualidade, mas em outras práticas. A psicologia analítica está intrinsecamente relacionada a isso? Não. Ela pode utilizar isso como material de análise? Pode, porque a análise, ela utiliza aquilo que diz respeito a outro sujeito. Vamos supor que eu sou analista do Y, e o Y, por exemplo, é um slam. Eu não posso fingir que ele não é um slam. Esses símbolos que pertencem à crença dele são muito importantes para eu poder compreender o psiquismo dele. E Jung fala isso. Gente, ele fala assim, ó, não é minha culpa se o ser humano tem um mecanismo, um dispositivo para religião, para busca pelo religioso. Cabe a mim, como analista, estudar esse fenômeno também, tá? Então é basicamente isso. E tanto Jung quanto Freud vão trazer perspectivas, por exemplo, do que é esse religioso. Freud tem uma visão um pouco mais cética, né? Ele vai trazer uma perspectiva muito interessante em Destino de uma Ilusão, que eu realmente indico para vocês lerem, por exemplo. Jung vai ter outra. E vários outros analistas vão ter outras perspectivas. Mas a gente nunca pode levar algo que tem um papel de análise, de estudo, para um lado puramente espiritual, como é o caso da psicanálise junguiana. Antes de nós terminarmos, porque eu acho que agora acabaram mais ou menos as dúvidas, só para terminar de responder o Moser. Ele falou aqui sobre o surrealismo trazer toda a narrativa e elementos diretamente dos sonhos em si. Então, de fato, mas temos outros movimentos artísticos que também fazem a mesma coisa. Tem que pensar, moço, que toda expressão de arte tem relação direta com o inconsciente e com a expressão dos sonhos. Toda expressão de arte vai ter relação com isso. Alguns de uma forma, outros de outras.
Mas se você pega, por exemplo, vários desenhos do Moebius, que não é naturalmente um surrealista, tem todo um teor onírico fortíssimo nas representações que ele traz, mesmo que ele não seja surrealista. Por quê? Porque o onirismo, ele não é completamente preso ao surrealismo, e o onirismo, mesmo que tenha relação direta com os sonhos, nunca vai ser uma tradução deles. É isso. Isso, tá. Então, assim, pessoal, chegamos a uma hora mais ou menos de reunião, e a gente vai fazer uma pausa. Agora a reunião vai ficar aqui, uma pausa de 10 minutos, e a gente já volta. Combinado? Então vão lá, peguem uma água se quiserem, elaborem dúvidas, comentem no grupo, comentem no chat, tá bom? Tá, então corrigindo aqui que eu falei Moebius errado. Eu vou falar uma coisa sobre olha isso! Pode parar de compartilhar, Mizu. Vou falar uma coisa sobre pronúncia para vocês. Eu falo Heidegger e dizem, tá errado, e eu com isso. Mas assim, gente, a questão é, como criticam a gente por pronunciar uma coisa equivocadamente, não é? Não, ó, se eu falo Moebius, me criticam. Se eu falo Moebius, me criticam. Não importa como que eu falo, me criticam, entendeu? Eu vou chamar de Mobus a partir de agora e vocês serão obrigados a entender. Ele é um Mobus. Como assim, por favor, eu aceito. Boa noite, boa noite. Isso me lembra muito eu falando do Jung. Eu sempre falo Jung. Eu sei que é Jung, mas eu falo Jung porque, tipo, pra mim é melhor. Eu prefiro falar Jung. Então, assim, pessoal, ótimo. Vamos fazer a nossa pausa agora, 10 minutos, 21h48, a gente volta. Eu vou... Já saudade. Tá. Fiquem aí, a gente já torna. E quando a gente voltar, a gente vai para a parte prática, tá bom? E depois da prática, a gente vai diretamente tornar a teoria. Então, assim, a gente vai fazer um jogo prática e lance de volta para a teoria. Beleza? Então, se preparem para nossa piscina. Acho que vai ser legal, vocês vão gostar do exercício, da atividade que a gente vai fazer. Em todo caso, 10 minutinhos, gente, já, ó, 21h48. A gente volta. Perfeito. Aqui, gente, tá em intervalo, tá? Mas eu queria comentar o que comentaram ali sobre o homem ser um animal religioso, né? Muitas pessoas, inclusive, vão falar... Muitas pessoas não, mas tem um teórico, que se não me engano ele é calvinista, ele vai falar que não deveria ser Homo sapiens, mas sim um